Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Marcos 1:35, irmãos, nós vamos falar hoje sobre um chamado à oração em tempos de crise. E no verso 35 a Bíblia diz que Jesus Cristo, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, olha qual era a prioridade de vida de Jesus. Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, quando o nosso pastor sempre nos alerta e fala conosco, vamos orar, isso é bíblico, foi o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Todas as nossas decisões, elas devem ser precedidas pela oração. Devemos orar sem cessar. E Jesus Cristo, ele levanta cedo e foi para um lugar deserto e ali orava. Mas a grande questão, irmãos, é que oração nós estamos fazendo? O que é oração? Está ouvindo de fato as nossas orações? Em tempos de crise, todo mundo fala de oração. Todo mundo quer orar. No momento da dor, todo mundo quer clamar por Deus. Eu me lembro que na reportagem na gravação do avião da Chapecoense que caiu, o piloto do avião, no momento que o avião estava caindo, ele estava orando, ele estava clamando, meu Deus, me ajude. Mas a grande questão é, será que Deus ouviu esta oração? Será que uma pessoa que despreza a Deus a vida inteira e no momento da morte clama por Deus, será que Deus socorre? Eu não quero convidar os irmãos a abrir para a gente não perder tempo, mas eu queria passar para os irmãos estudarem em casa e a mim também o capítulo 1 do livro de Provérbios, onde o escritor nos revela uma face de Deus que é oculta da maioria das igrejas evangélicas hoje, que é a face de um Deus irado. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 26, que aqueles que recusaram o convite da graça durante as suas vidas, quando vier o dia da calamidade, eles vão clamar e Deus não vai ouvir. O termo que o escritor de Provérbios usa é tão forte que diz que Deus vai rir do sofrimento do ímpio e não vai atender o seu pedido de socorro. Então, nós não podemos tratar como ordinário aquilo que é extraordinário, que é a oração. Amém, Deus. Não podemos tratar como natural aquilo que é sobrenatural, Paulinho, que é a oração. A oração, dizem os teólogos do passado, é a respiração da alma. Portanto, somente os vivos espiritualmente podem orar. Aqueles que estão mortos em delitos e pecados, eles não oram. Eles não têm vida de oração. John Bunyan, ele dizia que a oração em secreto é o cajado que separa os bodes das ovelhas. Ovelhas oram em secreto, bodes não oram em secreto. Ovelhas têm comunhão com o Pai em secreto, bodes não têm comunhão com o Pai em secreto. Bode pode pregar, bode pode profetizar, bode pode expulsar demônio, bode pode fazer milagre, mas bode não tem vida de oração, não tem comunhão com o Pai. Isso é oração, porque a oração, irmãos, não é um monólogo, a oração é um diálogo. A oração não é somente você falar, a oração é você falar e ouvir Deus falar com você. Então, nós vamos ver hoje um chamado à oração em tempos de crise. A primeira característica da verdadeira conversão do apóstolo Paulo
Está em Atos 9:11. Ananias fala, Jesus fala com Ananias: olhe, pode ir lá, Ananias, porque ele está orando. Mas antes, Paulo era fariseu, conhecia a lei de Deus, conhecia o Pentateuco, era religioso, mas ele não orava. Ele não tinha vida de oração. E aqui, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos cultivar uma vida de oração. Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Jesus Cristo nos ensinou a orar e disse: quando você for orar, entre no seu quarto em secreto, converse com seu pai em secreto, e seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. E quando você orar, diga assim: Pai nosso que estais nos céus. Olha que maravilha, irmãos. O fato de Deus estar no céu significa que Deus tem uma visão privilegiada sobre a sua vida. Então, quando você tem uma vida de oração, você está seguro. Mas a grande questão é: será que Deus está ouvindo as nossas orações? E o texto que nós vamos falar nessa noite é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas 7. A palavra de Deus, através de Salomão, irmãos, ela vai nos mostrar aqui uma escada que sobe até o céu, que nos leva à comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Aquela escada que Jacó viu, e os anjos de Deus subindo e descendo. Aquela escada que Jesus Cristo disse que Natanael viria com os anjos de Deus subindo e descendo na presença do Filho do Homem. Aqui em 2 Crônicas 7, a Bíblia vai nos apresentar essa escada que sobe até o céu, que o povo de Deus deve subir degrau por degrau, para que suas orações sejam atendidas, para que seus pecados sejam perdoados. E eu queria ler com os irmãos, a partir do versículo 1, 2 Crônicas 7:1, só fazer a leitura. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 4. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Verso 6. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito.
E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Todos os irmãos sabem que Davi, ele teve o desejo no seu coração de construir um templo para Deus. Mas Deus disse a Davi que por conta do seu pecado, ele não poderia construir o templo. O templo seria construído por Salomão. E aqui Salomão constrói o templo é inaugurado, o templo de Salomão. E no versículo 11, a Bíblia diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Salomão aqui tinha recebido a sabedoria de Deus para guiar o povo de Deus. E junto com a sabedoria, ele recebeu também as riquezas, que infelizmente corromperam o seu coração. Mas até aqui Salomão estava obediente a Deus. Verso 12: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, Salomão, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Verso 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todo. Amém, irmãos. No verso 13, o Senhor fala com Salomão sobre a disciplina que viria sobre o povo de Deus se eles desobedecessem. Então é como se o Senhor estivesse falando com Salomão: olha, Salomão, eu escolhi esse lugar, eu escolhi essa casa para que vocês orem, para que vocês ofereçam sacrifícios a mim. Mas aqui ele diz: olhe, quando isso estiver acontecendo, no verso 13, saiba qual deve ser a reação de vocês. Verso 14, o que ele está dizendo é: olhe, se é o que? É uma condicional, é uma condicionante. Ele não está falando eu vou fazer, mas ele está falando se eu cerrar os céus. Porque diante de Deus você pode ter duas ações que irão trazer duas reações diferentes da parte de Deus. Diante de Deus você pode obedecer ou você pode desobedecer. Se você obedecer, você não vai passar por um sofrimento mais intenso. Vamos se dizer assim, todos os cristãos sofrem, mas os cristãos rebeldes, eles passam por uns sofrimentos bem mais intensos, porque a disciplina de Deus é muito mais dura para com os filhos rebeldes. Então você pode desobedecer e receber a disciplina que recebeu Davi: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Ou você pode obedecer. Por isso que aqui há uma condicionante: se eu cerrar os céus. Por quê? Porque se vocês obedecerem, os céus vão estar abertos. Se vocês obedecerem, vai haver chuva. Se vocês obedecerem, não vai haver gafanhoto consumindo a terra. A ideia aqui não é que tudo vai dar certo na sua vida, mas é que você vai prosperar segundo a vontade de Deus.
A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. A Bíblia diz no Salmo de número 1 que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prospera. Essa prosperidade não é uma prosperidade material, mas é uma prosperidade espiritual. É um crescimento na graça e no conhecimento, como o pastor Nizam pregou ontem, que muitos cristãos, eles passam anos na igreja e não crescem. Prosperidade aos olhos de Deus não é prosperidade aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, prosperidade é você crescer em patrimônio financeiro, material, crescer em diplomas. Aos olhos de Deus, prosperidade é você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aos olhos de Deus, prosperidade é, ao passar cada ano, você olhar para você e ver que o Senhor Jesus Cristo está esculpindo em você um novo caráter, uma nova pessoa. Onde o seu caráter é transformado. Não, eu não sou mais aquele mau caráter de quando eu cheguei na comunidade cristã Vida Eterna há 8 anos atrás. Eu sou uma nova criatura. Amém. Jesus Cristo está me transformando, me lapidando, me conformando à sua imagem e semelhança. Isso é prosperidade. É o tempo passar e você dizer como John Newton: olhe, eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também não sou quem eu era antes. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Não há nada mais assustador, irmãos, do que o tempo passar e o nosso coração não mudar. Porque onde não há crescimento espiritual, é porque ainda não há vida espiritual. Amém. Quem está vivo está crescendo na graça e no conhecimento. Quem não está crescendo, quem está estagnado, irmãos, ou é uma pessoa que é débil na fé, ou é uma pessoa que não tem fé. E a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então aqui no verso 13, Deus faz uma condicionante: olhe, se eu cerrar os céus, ou seja, quando vocês verem os céus cerrados, as chuvas contidas, os gafanhotos consumindo a terra e a peste entre o meu povo, saibam como vocês devem reagir. Se eu fizer isso, é porque eu estou disciplinando vocês, Salomão. Então aqui ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu próprio povo. Agora vamos começar a leitura do verso 14 e vamos começar a ver esses 6 degraus que sobem até o reino dos céus. O primeiro degrau: e se o meu povo. E se o meu povo. Aqui, irmãos, nós vemos que as ações disciplinadoras do Senhor na terra, ela tem a ver com o seu povo. Deus, ele não tem compromisso com aqueles que não são seu povo. Deus tem compromisso com o seu povo. O compromisso de Deus com o seu povo, irmãos, é tão grande que a história da humanidade só vai acabar quando o último eleito se salvar. Jesus Cristo, no sermão escatológico, disse: olhe, se os últimos dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, para que os eleitos sejam salvos, os dias serão abreviados. Por isso que a gente está vendo o tempo passando mais rápido, para que nenhum eleito de Deus se perca. Então, o compromisso de Deus em cada ação na terra é com o seu povo. Tudo que Deus faz, Ele faz na terra para chamar a atenção do seu povo. E aqui ele diz: e se o meu povo. Em 1 Coríntios 11, 32, irmãos, o apóstolo Paulo diz que se nós
julgássemos a nós mesmos, não precisávamos sermos disciplinados pelo Senhor. Mas quando somos disciplinados pelo Senhor, recebemos a disciplina do Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo. Em 1 Pedro 4,17, a Bíblia diz que a hora de começar o juízo já começou. E o juízo começa pela casa de Deus. E ele disse, ora, se o justo se salva com dificuldade, imagine o que não vai acontecer com o ímpio e o pecador naquele grande dia. Então aqui nós vemos que Deus tem um povo. O alerta de Deus é para o seu povo. Deus está chamando o seu povo. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração surda. E se o meu povo, Deus tem um povo escolhido, irmãos. Jesus Cristo disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas ele disse para um grupo de pessoas, os fariseus, vocês não me seguem. Por quê? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Vocês são bodes. Esses são aqueles que não pertencem ao povo de Deus. E para eles não há consolo da parte de Deus. Sofrimento, irmãos, não converte. Ah, Deus mandou o coronavírus para converter o mundo. Não. A gente tem que orar pelo mundo. Não. A gente tem que orar pelo Brasil. Não. Deus mandou o coronavírus para falar com o seu povo. A Bíblia diz em Apocalipse 9 que aqueles que não fazem parte do povo de Deus, mesmo quando vierem as pragas, eles não vão se arrepender. Apocalipse 11 ainda vai dizer que eles vão pegar as duas testemunhas que serão levantadas para chamá-los ao arrependimento, irão assassiná-los em praça pública e irão presentear uns aos outros em comemoração à morte dessas duas testemunhas. A semelhança da festa que aconteceu quando trouxeram numa bandeja a cabeça de João Batista. Então, Deus não tem compromisso com o mundo. O mundo vai ser destruído. Deus tem compromisso com o seu povo. Por isso que Salomão aqui diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, há uma cobrança maior sobre o povo de Deus, pois este povo representa Deus na terra. Por isso ele diz que se chama pelo meu nome. O nome significa identidade. O povo de Deus representa o próprio Deus na terra. Então há uma cobrança maior sobre o povo de Deus. Não que Deus não tenha dado antes para que ele cobre. Mas a Bíblia diz aqui, mais é dado, mais é cobrado. Que se chama pelo meu nome. O povo de Deus é mais cobrado, irmãos. Há uma exigência de Deus para com o seu povo, para que o seu povo seja santo, seja separado, seja puro. A Bíblia diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos em todo o seu procedimento de vida. Como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. No início, há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu fiquei indignado com o comportamento dele. Aí depois eu vi que era para o meu bem. Meu pai, no trabalho, jogava duro comigo. E com os funcionários, ele brincava, dava risada. E comigo ele chegava, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Aí teve um dia, meu irmão, que eu me indignei. Na época, né, ainda sem receber salário, estava ouvindo o grito o tempo todo. Eu falei, meu pai, você não trata fulano assim, você me trata assim. Ele disse, é claro, você é meu filho, fulano não. Aí eu entendi por que ele me tratava assim e não tratava os funcionários da mesma forma que ele me tratava. A mesma coisa Deus. Por que, Deus, que o Senhor me trata assim? Se o Senhor é o meu pai, por que o Senhor cobra tanto de mim? Um só pecadinho, o Senhor tira meu sono. Por que isso, Deus? Por que eu tenho que ser tão puro? Por que eu tenho que ser tão santo? Por que eu tenho que fugir até da aparência do mal? Por que tanta cobrança?
Porque os ímpios, o Senhor não cobra isso, o Senhor não corrige, o Senhor deixa eles prosperarem, não é o que Asaf sentiu? Resposta de Deus: porque você é meu filho, os ímpios não. Eu não tenho compromisso em educar os bastardos, não é o que Hebreus diz? Eu tenho um compromisso em educar os que eu amo. Porque o Senhor corrige a todos quanto ama e açoita a todos quantos recebe por filho. E quem não tem a disciplina, o que é que a Bíblia diz? É bastardo. Por isso que Spurgeon dizia: a pior coisa que pode acontecer a um homem, mas a pior coisa que pode acontecer a um homem é ele pecar e ser feliz no pecado. É um sinal visível que Deus o abandonou. Que aconteceu com ele o abandono judicial. Então tá bom, ó, você não é meu povo, eu não vou te corrigir, não vou enviar um Natã para você, seu coração está duro, você já rejeitou o evangelho, vira o seu paraíso na terra, eu ainda vou te proteger. Não foi o que Deus fez com Caim? Colocou uma marca em Caim e disse: olhe, quem tocar em Caim será ferido 7 vezes mais. E Caim construiu uma cidade. Caim ficou riquíssimo, teve o seu paraíso aqui, para morrer e ouvir o que Jesus disse ao rico da parábola: filho, você foi consolado em vida. Abel sofreu na terra. Olha o que você fez com Abel. Agora Abel está sendo consolado na eternidade. Porque Abel era o meu povo. Abel tinha nome. Lázaro tinha nome. O rico não tinha nome no livro da vida. Podia ter um grande nome diante dos homens, mas não tinha um nome diante de Deus. Então aqui ele diz que se chama pelo meu nome. Ô irmão, se você se diz cristão, a Bíblia diz: glorifique a Deus com esse nome. Cuidado! Se você diz que é crente, você tem que arcar com as responsabilidades desse nome. Você tem que ler a história dos seus irmãos do passado. Você tem que ler Hebreus 11. Você tem que ver os irmãos que nos precederam. Você tem que olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Porque é uma grande responsabilidade carregar o nome do Deus que é santo, santo, santo. Que se chama pelo meu nome. O que Deus está dizendo é: Salomão, vocês carregam o meu nome. Vocês me representam. Não é o que Jesus Cristo disse em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Vocês são sal da terra. Eu vou iluminar o mundo através da vida de vocês. Por isso que há uma cobrança maior, há uma educação maior de Deus com o seu povo. Deus não educa os que não são filhos, Deus educa os seus filhos. Deus não educou Esaú, Deus não educou ele. Esaú teve tudo o que sempre sonhou. Esaú desobedeceu e tudo deu certo, mas Deus educou a Jacó. Ele ficou manco, ele trabalhou 14 anos para casar com Raquel, trabalhou mais 7 anos para poder ter a sua renda para sustentar a sua família e sair da escravidão de Labão, da dependência de Labão. Ele sofreu muito com a perda de José, com a aparente perda de José. A Bíblia diz que foi como se tivesse rasgado o coração dele, a dor que ele sentiu. E quando ele se encontra com José, anos depois ele diz: José, meu filho, todos esses anos eu tenho sofrido muito. Ele ficou manco quando se encontrou com Deus. E Esaú, tudo deu certo. Esaú casava com quem queria. A Bíblia diz que Rebeca sentia amargura com Esaú, porque ela falava: meu filho, se casa com alguém do seu povo. Ele se casava com as mulheres dos outros povos, e ele trazia amargura ao coração da sua mãe. Que mãe que é temente a Deus vai se alegrar com seu filho na imoralidade? Nenhum. Mas Esaú não teve correção, teve abandono. Que se chama pelo meu nome. O primeiro degrau, irmãos, você é do povo de Deus.
O segundo degrau, você carrega o nome de Deus. Cuidado, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Esse nome é santo. Terceiro degrau, irmãos, se humilhar. Se humilhar. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste, Ele tem ojeriza aos soberbos. Deus odeia a soberba. A soberba, irmãos, é a fonte de toda queda. A fonte de toda queda é o orgulho. Olhe, antes do Éden, por que Lúcifer caiu? Jesus Cristo disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Por quê? Isaías 14, Ezequiel 28 diz que Lúcifer, quando bateu o olho no trono de Deus, ele sentiu inveja. Ele disse: rapaz, eu quero esse trono para mim. Eu quero reinar. Eu não quero mais obedecer às ordens. Eu sou Lúcifer. E ele, Apocalipse 12 diz que ele fez uma grande rebelião no céu. E houve uma peleja no céu. E ele conseguiu parte dos anjos do céu, os demônios, por conta da soberba. E o que aconteceu? Quando a soberba encheu o coração de Lúcifer, ele caiu. 1 Timóteo 3, 6, quando Paulo está falando daqueles que têm um desejo do episcopado, ele diz: não seja nenhum neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na mesma condenação do diabo. O orgulho transformou anjos em demônios. E o orgulho fez Adão e Eva caírem do paraíso. O orgulho fez com que toda a raça humana fosse contaminada pelo pecado, quando Satanás colocou no coração de Eva que Deus não queria que ela comesse do fruto por um motivo. Quando ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus. Então Satanás colocou no coração de Eva o mesmo desejo que brotou no seu coração, o desejo de usurpar o trono de Deus. E o que aconteceu? Deus expulsa Eva do paraíso e expulsa Adão do paraíso. Porque a soberba precede a queda. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Por isso, irmãos, que a humilhação, ela está antes da oração. Porque aquele que ora com o coração soberbo, na verdade, ele não ora. Ele recita palavras de si para si mesmo. A Bíblia diz em Provérbios 28, 9, que o que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é o que? Abominável. Deus não ouve. Então não é toda a oração que Jesus Cristo está ouvindo. Aquele que está cheio de si, Deus não está ouvindo. Então aqui ele diz: se humilhar. Será que nós já nos humilhamos, irmãos, sob a potente mão do Senhor? Por isso que a humilhação, ela antecede a oração, porque na oração o que importa para Deus é o estado do nosso coração. John Bunyan dizia: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. O que Deus requer na oração é um coração compungido e contrito e arrependido na sua santa presença. Então aqui ele diz: se humilhar. Por que a humilhação está antes, irmãos, da oração? Porque um coração humilde é a porta para a verdadeira oração. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo vai falar sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Ele traz um exemplo de uma viúva, meu irmão Evaldo,
que estava com a causa diante de um juiz iníquo, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Esse juiz era ímpio. É como esse juiz que pensam que são deuses. E ela ia lá, está em Lucas 18, ela ia lá e todos os dias ela falava: Excelência, julga a minha causa. Excelência, julga a minha causa. E de tanto ela importunar, esse juiz que era iníquo, não temia a Deus, nem respeitava homem algum, pela importunação dessa mulher, atendeu o pedido dessa viuvinha. E Jesus disse: se esse juiz iníquo, ímpio, atendeu o pedido, o clamor dessa viúva, quanto mais Deus não fará justiça aos seus eleitos, que a Ele clamam de dia e de noite. Perceba o propósito dele ter contado essa parábola: nos ensinar a orar sempre e jamais esmorecer. Quem aqui conhece a história de Agostinho? A mãe de Agostinho orou 30 anos pela conversão do seu filho, sem esmorecer. Talvez a mãe de Agostinho conhecia essa parábola de cor, parábola da viúva do juiz iníquo. E o Espírito Santo usava essa parábola para a mãe de Agostinho perseverar em oração de dia e de noite pela vida dele. Mas Jesus Cristo conclui essa parábola dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Vai ter fé quando o Filho do Homem vier? Aí ele encaixa outra parábola para explicar essa primeira parábola. Jesus Cristo diz assim: 2 homens subiram ao templo para fazer o quê? Com o propósito de orar. Ele continua falando de oração. Então a parábola do fariseu e do publicano é uma continuação da parábola da viúva do juiz iníquo, porque Jesus Cristo quer mostrar que o que importa na oração é a condição do coração. Um coração humilde, Jesus Cristo ouve e atende. Um coração soberbo, Jesus Cristo rejeita e não atende. E Jesus Cristo diz que 2 homens vieram ao templo, como nós viemos hoje aqui ao templo, com o propósito de orar. Jesus Cristo disse: a casa do Pai é casa de oração. Um era fariseu, o outro era publicano. Posto em pé, orava de si para si mesmo. Perceba, na mente dele, ele pensava que estava orando, mas aos olhos de Deus, ele não estava orando. E ele dizia: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Dou dízimo de tudo quanto ganho, e jejuo 2 vezes por semana. Olha como eu sou bom, Deus. Aí Jesus Cristo disse: esse fariseu desceu para casa da mesma forma que entrou, sem a presença de Deus. Mas o publicano, ele estava como Isaías no capítulo 6. Isaías no capítulo 6, ele antes começa a sentenciar maldições sobre os outros no capítulo 5. Ele diz: ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo. Mas no capítulo 6, a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías foi ao templo e ele se encontrou com um Senhor assentado num alto e sublime trono. E como dizia Thomas Watson, a visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Quando uma pessoa vai para a presença de Deus, ela é empobrecida de todo o orgulho, de toda a vaidade, de todo o achismo, de todo eu posso, eu faço. Isaías, quando viu o trono, ele teve uma visão do Senhor assentado no trono e de serafins ao redor do trono. E esses serafins, que são seres de fogo, sem pecado, à luz da santidade de Deus, se assustavam e com 2 asas
cobriam seus rostos para não verem a face de Deus. Com 2 asas cobriam seus pés para não se relacionarem de forma errada com a santidade de Deus. E com as outras 2 asas eles uflavam de dia e de noite em um só coral: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías então não teve mais coragem de olhar para o erro dos outros. Quando ele viu o tamanho da santidade de Deus e o tamanho da sua pecaminosidade, ele deu um brado: não, ai dos outros não, ai de mim, eu estou perdido, eu pequei, eu sou anátema, eu sou um pecador, miserável homem que sou, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e está todo mundo perdido. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que o Senhor mandou com que um serafim tirasse uma brasa viva do altar e colocasse sobre a boca de Isaías, e queimasse a boca de Isaías. Olha como o processo de purificação de pecados é doloroso. Imagine você ter uma tenaz, um fogo na sua boca. Será que doeu, irmão? E o anjo disse: Isaías, tua iniquidade foi perdoada, seu pecado foi purificado. Então a voz do trono ressoou: a quem enviarei? Ele então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus fala: você vai pregar, mas ninguém vai se converter. Mas foi o profeta que teve mais revelações de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele aprendeu a bênção da humilhação. Quanto mais a gente se humilhar, mais a gente vai se achegar na presença de Deus. E esse publicano não ousava levantar os olhos aos céus. Ele disse: meu Deus, como eu sou pecador. E ele dizia, batia no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus Cristo disse: sabe quem desceu para casa salvo? Esse publicano. Esse publicano se humilhou. E aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. O que Jesus quis ensinar é: na oração, o mais importante é o estado do seu coração. Por isso que sem é impossível alguém orar. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E ele diz assim: nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que nos assiste em nossas fraquezas. Então é impossível um orgulhoso orar, porque ninguém tem méritos para estar na presença de Deus. O trono de Deus é um trono da graça e não dos méritos. Por isso que é dos pobres em espírito, que é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito. A pobreza de espírito é uma atitude da pessoa para consigo mesma, à luz da revelação de Deus. Deles é o reino dos céus, dos pequeninos, daqueles que se convertem a Cristo como criancinhas de colo e aprendem o que Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Se humilhar. Eu vou repetir, irmãos. Você já se humilhou na presença de Deus? Eu já me humilhei na presença de Deus. Será que a gente já chorou na presença de Deus? Se humilhar. Nosso nariz, irmão, ainda está muito erguido diante de Deus. Tem que, botar a cara no pó. Quem sabe ainda haja
esperança. Se humilhar. O orgulho é terrível. É um pecado assustador. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e orgulhoso de coração. Foi isso que ele disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmão, se você pensar no quanto Jesus se esvaziou, com a atitude mais humilhante que eu e você fizermos nessa terra, ainda é pouco. Ainda é pouco. Se Jesus botar para a gente limpar cocô de cavalo, ainda é pouco, porque ele se humilhou. Se Jesus botar, irmãos, para a gente andar como um bicho, como Nabucodonosor, ainda é pouco, como ele se humilhou. Irmãos, Jesus Cristo, durante toda a eternidade, habitava com o Pai. Imagine a pompa que Jesus Cristo tinha, quando lá no Éden, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagine a glória que Jesus desfrutava no céu. Você já parou para pensar nisso? Do quanto Jesus se esvaziou? Jesus Cristo é o próprio Deus. Imagine, por exemplo, a pompa de Donald Trump, a pompa que Bolsonaro desfruta. Imagine, irmãos, a pompa que um governante da terra desfruta. Nem se compara com o que Cristo desfrutava na presença de Deus. E o que Jesus Cristo fez? Ele, o Rei do Universo, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele esvaziou a si mesmo. Imagine, irmãos, Deus Pai falando com Deus Filho: meu filho, chegou a hora, você vai descer, você vai perder agora tudo isso aqui que você tem. Jesus é o Rei do céu, todos os anjos sempre serviram a Jesus, Jesus sempre foi adorado no céu. E Deus Pai falou: meu filho, chegou a hora. E Deus Filho não retrucou, disse: tá bom, papai, eu vou descer. O Espírito Santo testificou, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo envolve aquela pobre camponesa Maria, e o Deus Filho perde toda a sua pompa no céu e nasce numa manjedoura na terra, e se humilha, e é obediente ao Pai, e vive uma vida pobre, como um carpinteiro. Jesus era pobre, irmão. Hoje, um irmão do CAC me pediu para tirar uma dúvida, e eu parei para meditar sobre isso. Quando um jovem disse: Senhor, eu quero te seguir por onde fores, por onde o Senhor for eu vou te seguir. Jesus então responde: olhe, as aves dos céus têm os seus ninhos, e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. Você sabe o que é isso, irmão? Jesus está dizendo que eu não tenho nem casa para morar, eu sou um andarilho. Então, qualquer nível de humilhação que a gente passe aqui é muito pouco, irmão. Jesus era pobre. Jesus nem mexia com dinheiro. Ele deixava isso para Judas, que era o tesoureiro. Jesus era muito pobre. Sabe o que Jesus Cristo disse? Avisa para João que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, e o evangelho é pregado aos pobres. Ele também andava com gente pobre. E sabe o que ele disse? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Porque se você pensar que Jesus Cristo andava com alguma elite da sociedade, se você quisesse andar com pessoas de estirpe, você não ia conseguir. Você ia se escandalizar com Jesus, com a humildade de Jesus. Por isso que a Bíblia diz: não havia beleza nem formosura para que o desejássemos. Ele era um homem de dores,
Você olhava para Jesus, você via a figura de um homem sofredor. Você olhava para a mão de Jesus, você via a mão sofrida de um carpinteiro. Você olhava para a face de Cristo e você via um homem que sabe o que é padecer, experimentado nos trabalhos, que acordava cedo, que dormia tarde, que sofria muito, que era humilhado, rejeitado, traído. Jesus Cristo, irmão, lavou os pés dos seus discípulos. Quem fazia isso era o escravo mais humilde de uma casa. Jesus Cristo, ele morreu numa cruz. Olha o tamanho do esvaziamento de Jesus. Imagine a distância que foi percorrida num trono de glória dos céus até uma cruz romana na terra. Imagine o quanto ele renunciou para te salvar, para te justificar com seu sangue. E a gente vai se orgulhar. Por isso que Jesus Cristo disse que quem não perdoa, não foi perdoado. Impossível você ser um cristão verdadeiro e não perdoar. É impossível. Porque um cristão verdadeiro, ele foi alcançado pelo Evangelho. E o Evangelho, irmãos, nos revela o amor de Cristo que nos constrange. Meu Deus, ele se humilhou tanto por mim. Ele morreu por mim. E se ele me perdoou dessa forma, como eu posso negar o perdão àquele que me ofendeu? Por isso que ele diz, se humilhar antes do verdadeiro esvaziamento, irmãos. Não existe oração. Não existe oração sem humilhação. Por isso que, para a maioria das pessoas, orar é um tédio. Eu tenho que orar. Eu tenho que orar. É como se uma pessoa tivesse acesso ao presidente da República e ela dissesse assim, eu tenho que ligar para o presidente para bater um papo. Eu tenho que ligar para o prefeito para bater um papo. Não, irmãos. Você tem o privilégio de orar. Quando Jesus orava, os seus discípulos ficavam tão espantados que eles não pediram, Jesus, ensina-nos a pregar, ensina-nos a fazer milagres. Em Lucas 11 a Bíblia diz que eles chegaram até Jesus e disse, olhe Jesus, os discípulos de João aprenderam a orar com ele, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Jesus então ensinou com a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Você precisa, irmão, estar em constante oração. Sabe por quê? No final das contas, vai ser só você e Deus. Se você não estiver em comunhão com Deus, em oração, seu leito de morte vai ser terrível. Eu preciso te falar isso. Você não pode mais viver sem oração. Você precisa lutar em oração. Passar momentos a sós com Deus. A gente já está concluindo, irmãos. E orar. Ore. Pelo amor de Deus, irmãos. Ore. Ore a Deus. Clame a Deus. A Bíblia diz, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Experimente orar, irmão, e buscar a minha face. E eu queria, irmãos, que todos nós subíssemos esse degrau. Primeiro degrau, se humilhar, orar, buscar a minha face. Primeiro você se humilha, depois você ora, depois você busca a face de Deus, porque esse é o propósito da oração. Não é você tirar coisas de Deus, mas é você buscar a face do próprio Deus, como Moisés. Rogo-te, Senhor, que me mostre a tua glória. Quando Miriam ficou enciumada com Moisés,
Deus falou com Miriam: olhe, Miriam, eu falo com vocês, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Face a face. Oração, irmãos, é o que Elias disse: o Deus perante cuja face eu estou. Por isso que eu não concordo com a frase de um pastor que diz: ser cristão é perseverar sem sentir, sem ver, sem crer. Claro, você quer dar um tiro na cara dos outros, quer sentir a presença de Deus. Você diz que dá um tiro na cara dos outros e depois você quer sentir a presença de Deus, meu irmão? Você vive pulando de igreja em igreja. Quem der o melhor salário, quem paga melhor, você vai. Pregava em um lugar, agora foi pregar em outro, agora já está em outro. De quando ele ficou famoso para cá, ele já está na terceira igreja. Tudo por conveniência, não é porque Deus chamou, não. E as pessoas que estavam lá, que se vincularam com ele, que gostaram da forma que ele fazia uma exposição das escrituras, ele fez o quê? Ele abandonou. Porque o mercenário, ele foge. Porque o mercenário não é pastor, ele não tem cuidado com as ovelhas. Então ele está pregando em Santo Amaro, que foi onde ele ficou famoso. Surge uma proposta para ele ir para Goiânia, ele vai para Goiânia. Aí surge uma proposta para ele ir para Recife, ele vai para Recife. Quem paga melhor, ele vai. Isso já aconteceu no Antigo Testamento. Um levita foi contratado por Mica. Aí chegou outra pessoa, pagou melhor, ele foi. E esse pastor tem essa frase, que o irmão até postou hoje, que eu coloquei no grupo, que Deus nos livre dessa. Ser cristão é não sentir nada, não ver nada e perseverar mesmo assim mesmo. Não é assim não, viu, irmão? Ó, se você nunca sentiu a presença de Deus, tem alguma coisa errada com a sua conversão. Se você nunca experimentou a paz de Deus, tem alguma coisa errada no seu coração. Não estou falando que todo cristão tem que ter experiências sobrenaturais, não é isso não. Mas o que eu estou falando é que todo cristão, ele deve sim sentir a presença de Deus, ele deve ouvir a voz de Deus. Jesus, falando sobre o novo nascimento, disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Espírito Santo fala. Deus fala. Deus fala pela palavra, fala. Mas Deus fala em oração. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Porque é isso? Oração. Então, e buscar a minha face. Porque muitas vezes nós não tivemos ainda uma experiência transformadora com o Senhor, porque não o buscamos de todo o coração. Jeremias 29:11. A Bíblia vai dizer, irmãos, eu fico maravilhado com o amor de Deus para com o seu povo. No capítulo 29 de Jeremias, é uma carta de Deus ao seu povo através de Jeremias, a um povo que havia sido levado cativo pelo Império Babilônico por conta da sua constante desobediência. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele fala por intermédio de Jeremias que ele queria o bem daquele povo. Ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quando me buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Eu queria que você fosse para casa hoje só com esse versículo, e eu posso acabar só aqui, para você não pensar em nenhum outro versículo. Que você anote esse versículo na tábua do seu coração e na sua mente. E buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou repetir: e buscar-me-eis e me encontrareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Não com coração dividido, como um homem de ânimo dobre, um homem inconstante. Uma hora ele quer Deus, outra hora ele quer o mundo, outra hora ele quer Jesus, outra hora ele diz, eu te amo, Jesus. Outra hora ele diz, esse negócio de igreja, que negócio chato, rapaz. Tiago diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, como você pode achar que vai receber alguma coisa do Senhor? E buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. E se converter, irmãos, dos seus maus caminhos. Conversão significa dar as costas para todos os outros caminhos. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. E qual é o único caminho que não é um mau caminho? É Jesus Cristo. Ele é o único caminho que não é um mau caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E todo outro caminho é um caminho de morte. Então ele diz, primeiro, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Como você pode ser cristão sem arrependimento? O pastor pregou aqui domingo de manhã e de noite, a doutrina do arrependimento. Como você pode ser cristão sem conversão? Como você pode ser salvo sem arrependimento dos seus maus caminhos? O que é um mau caminho? Como eu disse, todo caminho que não é o caminho de Cristo pode ser até um caminho de religiosidade morta. Nicodemos estava num mau caminho, mas aos olhos do homem ele estava num bom caminho, mas ele estava num caminho de morte. E Jesus Cristo disse, você tem que nascer de novo, você tem que se converter dos seus maus caminhos, porque bom só existe um, que é Deus, e Jesus é Deus. Então eu ouvirei dos céus. Perceba, olhe quanto a coisa acontece no nosso interior até Deus ouvir a nossa oração. Você percebeu que oração não é qualquer coisa? Pai, abençoa em nome de Jesus, amém. Pai, abençoa o pastor em nome de Jesus. Visita minha mãe, Pai, em nome de Jesus. Visita meu pai. Pai, visita a família do pastor. Visita Quinho, visita a família de Quinho. Pai, visita Calmon, em nome de Jesus, amém. Orei, vou dormir. Oração não é isso não, irmão. Oração é você se derramar na presença de Deus. Oração é um pai conversando com seu filho. É um filho conversando com seu pai. É um pai exortando o seu filho. Meu filho, não faça isso. Meu filho, faça aquilo. Oração é um diálogo, é um derramar da alma na presença de Deus. Irmãos, é maravilhoso ter uma vida de oração. É maravilhoso, irmãos, ter uma vida de oração. Certa feita, eu vi um livro que eu li, que uma pessoa disse, olhe, não exalte os homens que foram grandemente usados por Deus. Eles simplesmente foram homens de oração. Spurgeon não era um príncipe dos pregadores por conta da capacidade mental que ele tinha, mas porque Spurgeon era um homem de oração. Oração, irmãos, é você derramar seu coração na presença de Deus. Oração não é uma lista de compras. Oração é algo prazeroso. Acho que era Agostinho que dizia, o homem que ora, para de pecar. O homem que peca, para de orar. Porque a oração é prazeroso. A religiosidade não é não. Como os católicos, né?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Ou então recitar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado. Não. Oração é algo prazeroso. É você estar na presença de Deus e sentir, irmãos, o que Davi disse: tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. O prazer de estar na presença de Deus é melhor do que qualquer prazer transitório deste mundo. O prazer de estar na presença de Deus. Por isso que oração não é obrigação, é algo prazeroso. Eu vou repetir isso. Não é uma obrigação. Oração é um grande privilégio, é um prazer que nos faz felizes. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Por isso que a vida cristã, irmãos, é sobrenatural do início ao fim. Tudo é sobrenatural. Por isso que Jesus Cristo disse: tem que nascer de novo. Tem que entrar num novo mundo. Num mundo em que mais importante do que os olhos de vocês que estão me vendo é o olho que tem chama de fogo que está me vendo. Num mundo que mais importante do que bandido, do que pessoas de mau caráter que podem me fazer mal, são demônios que podem me tentar a pecar contra Deus. É um mundo espiritual. A oração te coloca numa nova realidade, num novo mundo. O mundo espiritual, a realidade do reino de Deus. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha a oração que Deus ouve, irmãos. O cego de nascença, ele aprendeu isso. Em João 9,31, ele diz assim: Deus não ouve pecadores. Sabe o que é isso? Deus não ouve pecadores impenitentes. O cego de nascença deu uma aula de teologia para os fariseus. Ele disse: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e o obedece, esse Deus ouve. Então não é todo mundo que Deus ouve, irmãos. Em tempos de coronavírus, de crise, todo mundo agora quer ser ouvido por Deus. Mas cadê o arrependimento? Cadê a humilhação? Cadê a oração? Cadê o buscar da face de Deus? Cadê a leitura da Bíblia? Cadê o conhecimento da Bíblia? Cadê a obediência à Bíblia? Cadê o converter dos seus maus caminhos? Todo mundo quer ter a morte do justo, irmão. Quem é que não quer morrer em paz com Deus? Quem é que não quer ter uma boa morte? Aqui em Salvador, no bairro do Bonfim, tem uma igreja católica que o nome é Igreja do Senhor do Bonfim. Quem é que não quer ter um bom fim? Mas quem é que quer negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Quem é que quer? Não vai receber uma coroa no céu quem não carregou a sua cruz na terra. Olha, irmãos, uma vida cristã sem sofrimento, ela é falsa. Não existe vida cristã sem sofrimento. Na época de Jesus, a medicina não tinha anestesia. E sabe o que ele disse? Sua mão te faz pecar? Faz o quê? Corta. Sabe o que é isso? É você pegar um facão, cortar sua mão, sem anestesia. Claro, ele está fazendo uma analogia, eu sei. Mas o que ele está dizendo é: a abstinência do pecado vai gerar dor. No caso dele, daquele pecado, ele está falando da impureza, da imoralidade. Você vai ter que abrir mão desse pecado, senão você não vai entrar no céu. Teu olho faz pecar? Está olhando para a mulher dos outros? Arranca! Porque se você cobiçar, homem ou mulher, alguém que não seja o seu cônjuge, ou se você é solteiro, que não seja Jesus, no seu coração, você já é um adúltero. E aí? Uma vida dessa é fácil? Vai doer. Eu acho que é no filme de Pedro ou de Paulo, que ele fala assim para um mártir: olha, eu não vou te enganar. Vai doer. Mas uma hora, essa dor vai passar. É o que Jesus Cristo disse: é melhor maneta
e caolho você entrar no céu do que inteiro você ser lançado no inferno. Porque os imorais não herdarão o reino dos céus. Então, concluindo, irmãos, eu ouvirei dos céus, Deus está no céu, Deus está acima de nós. Salmo 50, 21 diz: errastes pensando que eu sou teu igual, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ô irmãos, pecado perdoado é pecado abandonado. Deus não perdoa pecados de quem não se arrepende. A maior evidência do verdadeiro arrependimento é não voltar a cometer o mesmo ato. A maior evidência que um pecado foi perdoado é que a pessoa nunca mais vai cometer esse pecado. E se ela cometer, ela vai se arrepender e vai retornar. Mas o pecado perdoado é o pecado abandonado. Por que Natan disse a Davi: Deus perdoou o seu pecado? Porque Davi se arrependeu e nunca mais olhou para a mulher dos outros. Quando Davi via passar uma mulher bonita, ele devia se lembrar: ih, rapaz, Aminon estupando Tamar. Meu Deus, Absalão assassinando Aminon. Meu Deus, Absalão me fazendo passar vergonha, querendo me matar. Eu vi aquele bebê nascer, dei de tudo para ele, dei uma boa educação para ele. Ele criou uma rebelião para me matar. Meu Deus do céu. Quando ele foi passar o trono para Salomão, Adonias querendo tomar o lugar de Salomão, Adonias teve que morrer. Você acha que Davi cobiçou mais a mulher de alguém? Esse é o pecado perdoado, é o pecado abandonado. Quem insiste no pecado, irmão, não foi perdoado. Você pode crer nos 5 solas da reforma. Você pode dizer que é calvinista. Você pode dizer que você conhece todos os sermões de Spurgeon, os 5 solas da graça, que você sabe todas as doutrinas da graça. Se você está vivendo em pecado, você não está indo para o céu. E eu também não estou. Se eu estou vivendo em pecado. Sem santificação. Isso mudou? Será que pode mudar? Os céus e a terra e as minhas palavras. Foi um homem que escreveu: sem santificação ninguém verá Deus? Não, foi Deus. E se Deus escreveu, irmão, Ele não vai mudar esse princípio. Sararei a sua terra. Eu queria concluir aqui, irmãos. Eu queria dizer que a disciplina só cessa quando a rebelião termina. Sabe por que Deus manda disciplina? Por causa da rebeldia. Eu uma vez preguei um sermão aqui: como reagir diante da disciplina de Deus. Sim, a gente está sofrendo. É o caso aqui de Salomão. A gente está enfrentando sofrimentos. Os céus estão cerrados, as chuvas estão contidas, os gafanhotos estão consumindo a terra, a peste está aí entre o povo, a gente está vendo aí o coronavírus. Mas e aí, como a gente tem reagido à disciplina de Deus? Está mudando o nosso coração? Nosso coração está arrependido? Porque deixa eu te dizer, irmãos, Deus é um bom Pai e Deus é amor. Quando Deus manda disciplina para o seu povo, não é para destruir o seu povo. Um pai que ama, gosta de ver seu filho errando? Não. Um pai que ama, o prazer dele é ver o seu filho acertando. Então Deus não tem prazer, Deus não é masoquista, não entenda isso. Deus não tem prazer na sua dor, não tem prazer no seu sofrimento. O quanto mais cedo você aprender com Ele, menor será o seu sofrimento. O quanto mais cedo você aprender a reagir sabiamente à disciplina de Deus, mais cedo virá a cura para a sua alma, o descanso que você tanto precisa, que é o descanso da alma. Não é o descanso do corpo. Então ele diz: perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Você vai ser sarado. Você vai ter seus pecados perdoados. Agora você tem que subir esses degraus. Deus mandou a disciplina. Ele está dizendo, olha como eu quero que você reaja. Em primeiro lugar, se humilhe. Olhe como o coronavírus está nos ensinando a nos humilharmos. Um vírus que está voltando os poderosos de cabeça para baixo. Um vírus que está mostrando ao ser humano que ele não é nada. Que um vírus microscópico pode matar o maior poderoso da terra. Então, Deus mandou a disciplina. O primeiro degrau, se humilhar. Tu és pó, e ao pó voltarás. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se humilhar, irmãos. Nós não vamos levar nada desse mundo. Qual é a segunda reação? Orar. Valorizar a vida de oração. Se não valorizamos até hoje, que venhamos a valorizar. Terceiro, buscar a face de Deus, enquanto se pode achar. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. É isso que Deus quer que a gente faça quando Ele manda um sofrimento. E deixa eu te dizer, irmãos, o coronavírus é só o início. Coisas muito piores virão. Deus está nos dando esse sinal para nos mostrar que nós precisamos depender dele para tudo. Que nós não somos nada e que Cristo é tudo. Muito mais que tudo. Então, irmãos, eu queria concluir hoje com a frase de Jeremias. E eu queria que você levasse ela para casa. Em nome de Jesus. Que essa noite você busque a Deus. Seja uma noite que eu e você venhamos a nos humilhar perante a face do Senhor. Pedir a Ele que nos dê de volta o primeiro amor. Que nos dê o verdadeiro arrependimento com Ele. Diga, Senhor, se revele a mim. Tenha o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Se você buscar Deus em sinceridade, Ele vai se revelar a você em sinceridade. Amém. Por que Deus não se revela a muitos? Porque estão buscando a Deus em hipocrisia. Mas o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Buscar a face de Deus de todo o coração. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vim para a igreja, o irmão pregou e eu não senti nada. Então a culpa é do pregador, que está sem unção. Não é não, irmão. A culpa é sua, que não está com o coração no primeiro amor a Deus. Porque se você estiver buscando a Deus de todo o coração, você pode estar, que não é o nosso caso, mas você pode estar diante de um pregador apóstata e Deus vai se revelar para você. A prova disso é Ana. Ana, ela queria ter um filho, ela era mulher de Elcana. Só que Elcana tinha outra esposa chamada Penina, que zombava de Ana, porque Penina tinha filhos e Ana era estéril. E Ana foi para o templo, e Ana orou de todo o coração, derramou a sua alma na presença do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ana balbuciava a sua boca, ficava se mexendo, se tremendo, tamanha era a intensidade da oração de Ana. E Eli, que já era um apóstata, olhou para Ana e disse, Ana está bêbada. Essa mulher está bêbada aqui na frente do templo. E Ana disse, não Eli, eu estou orando. E Deus amava tanto Ana, que usou Eli para falar com Ana. Olha o poder de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus disse, através de Eli, Ana, Deus ouviu sua oração.
e Deus vai abrir sua madre. Você vai ter um menino, Ana. Quem é o nome dele? Samuel. Qual foi o propósito de Deus na vida de Samuel? Ana fez um voto. Como Deus abriu a minha madre, o meu primeiro filho é do Senhor. E ela entregou Samuel nas mãos de Eli. E ainda pequenininho, Samuel ouviu: Samuel, Samuel. Samuel, oi, Eli, teu avô me chamando, Eli. Aí Eli, é o que, menino? Vai dormir? Samuel, Samuel. Eli, a voz chamou de novo, Eli. Eli, então, mesmo sendo um apóstata, disse: é Samuel, é Deus que está falando com você. Da próxima vez, Samuel, que você ouvir Deus falando isso, reaja assim, ó: Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel voltou a voz: Samuel. Samuel então disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Está vendo, Estelinha? Mesmo dessa idade, se você ouvir seu nome, já sabe o que falar. E Deus falou. Mas a mensagem que ele deu para Samuel não foi muito boa, não. Samuel, de criança, já correu risco de vida. Ele disse: Eli, o negócio pegou do seu lado, meu Eli. Deus está vendo aí os crimes dos seus filhos. São filhos de Belial. E Deus disse: eu tinha dito, Eli, que você e a sua casa me serviriam perpetuamente. Mas agora longe de mim tal coisa. Porque aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aos que me desprezam, eu desprezarei. E uma das coisas mais lindas que eu vejo na vida de Samuel, quando eu li esse versículo, eu fiquei impactado. A Bíblia diz assim: depois que ele morreu, e de todas as palavras que Samuel falou, nenhuma caiu por terra. Toda vez que aquele homem abria a boca, era Deus falando por intermédio dele. Irmãos, que graça, irmãos. Tiago diz que se você domina a sua língua, você é um varão perfeito. Toda vez que Samuel abria a boca, era Deus que falava. Quando ele fechava a boca, Deus estava sem falar. Ele abria a boca, Deus falava. Nenhuma vez que Samuel pregou, abriu a boca, era ele que estava falando. Ele era a boca de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nessa noite a gente vá para casa só com esse versículo. Olha, se você esquecer tudo que eu preguei, porque eu sou meio doido mesmo, mas se você esquecer tudo que eu preguei e se lembrar só desse versículo, eu já estou satisfeito. E buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é o problema de tudo? É que você não está buscando a Deus de todo o coração. Recentemente eu vi uma pessoa que eu frequentava a igreja marcando uma palestra para casais. E qual é a cura para um casamento? Marido, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esposa, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque se você estiver buscando a Deus de todo o coração, é impossível você não amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e você não respeitar, se submeter e amar o seu marido. Para que palestra para casal? Não. O problema do casamento, quando tem problema, é porque o coração de algum dos dois não está em Deus. Se o coração estiver em Deus, acabou. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O filho que não obedece o pai, qual é o problema? Ele não tem temor a Deus. Ele não está buscando a Deus de todo o coração. Se ele estiver buscando a Deus de todo o coração, ele vai honrar seu pai e sua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Então, todos os nossos problemas são originados por esse problema. Eu e você não estamos buscando
a Deus de todo o coração. Olha, 1 João fala sobre certeza de salvação. A primeira carta de João é o maior teste de salvação da Bíblia. Ali é o maior autoexame que você pode fazer se você é salvo ou não. E eu aconselharia você a fazer, e a mim também. Porque nós estamos nos últimos dias. Você precisa saber se você é crente verdadeiro ou não. Mas sabe como João termina essa carta aqui? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é um ídolo? É algo que te impede de buscar a Deus de todo o coração. Um ídolo só pode destruir uma família inteira, uma vida inteira, um casamento, um relacionamento de um pai com o filho, de um marido com a esposa, de um patrão e um empregado. Um ídolo é perigosíssimo. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Guardai-vos dos ídolos. Você ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Você ama a sua vida mais do que a mim, você não é digno de mim. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando esse encontro acontecer, você vai ver que valeu a pena. Agostinho dizia: o encontro com Deus, a busca por Deus é a busca da alegria. O encontro com Deus é a própria alegria. Não existe alegria maior, irmãos, do que se encontrar com Cristo. Por isso que o nosso cristianismo é tão medíocre. Os filhos não conseguem nem honrar os pais. Os maridos não conseguem amar as esposas não conseguem amar os maridos, os empregados não conseguem obedecer os patrões não conseguem obedecer aos empregados, as pessoas não conseguem amar o pastor da igreja. Meu Deus, que cristianismo medíocre! E o cristianismo dos irmãos do passado, irmãos, que os apóstolos saíam cantarolando, não era de hipocrisia não. A gente, quando é perseguido, fica... O que foi, irmão? Aqui nada, rapaz. O pessoal me disse um bocado de coisa ontem que eu estou morando no CAC. Ah, que nada. Também Deus vai pesar a mão. Vai sim. Deus vai descer juízo na terra, rapaz. Nem minha família, nem eles desaforam para isso. Oh, meu Deus do céu. A Bíblia diz: se você é perseguido, você tem que cantar, pular, mais do que uma pessoa que está atrás de bel do chiclete, meu filho. É a grande perseguição que seu nome está escrito no livro da vida. Você vai ser perseguido. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando foi no livro de Atos que os apóstolos ficaram pulando, dançando, quando eles foram achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus? Eles tomaram a surra. Você sabe o que é tomar surra? Sair com as costas toda marcada de sangue, e você sair desse lugar cantando e pulando de alegria, são os apóstolos. Meu Deus do céu! Lembra, irmão, lembra Paulo, Pedro, João. O que foi, rapaz? João do monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é o que Jesus Cristo disse? O Espírito Santo vai relembrar vocês todas as coisas. Deles ao reino dos céus. Bem-aventurados quando, mentindo, nos caluniarem, falarem todo tipo de coisa ruim a nosso respeito, porque assim fizeram com os profetas. E grande é o nosso galardão nos céus. Olha lá, João, olha lá, Tiago. A gente apanhou para a glória dos anos. A gente vai chegar em casa. O mundo nos odeia porque Jesus Cristo nos ama. E Ele está do nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Quando é, irmãos, que a gente vai ser crente de verdade? Às vezes a gente pensa: meu Deus, a igreja já está vazia. E quando o anticristo chegar, acho que se ficar 3, meu filho, tá muito, viu? Quando o anticristo chegar e dizer: quem não adorar o anticristo, quem não disser anticristo é o Senhor, será preso. É assim que está lá em Apocalipse 13. Quem for para o cativeiro vai. Quem for para a espada vai.
Deus vai dar poder à besta para pelejar contra os santos e vencê-los. E o anticristo vai dizer: quem não me adorar, perde tudo, é preso, torturado e perde a vida. Ô meu irmão, que vai ser de crente dizendo: anticristo, ô Deus, me perdoe, viu? O Senhor, só o anticristo é o Senhor. Então tá bom, pode voltar para a sua vida, você está em paz. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmão, tinha muita gente ali, viu? Quem não se dobrou à estátua? 3 jovenzinhos. Toda uma nação se prostrou à estátua. Ali é uma prefiguração do anticristo. Então, meu filho, se você quer igreja cheia, ó, a verdade você não vai poder pregar, não. Melhor você treine com as pilastras. Pode ser que um dia a gente pregue só para elas. Treine, pregando para a caixa de som, pregando para pouca gente. Por quê, irmão? Pregador de multidão, deixa para espolho, deixa para esse pessoal do passado. E agora, meu filho, esqueça, estamos no tempo do fim. Leia a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Antes de Cristo voltar, virá a grande apostasia. A palavra de Deus vai ter que se cumprir. Existem eleitos? Existem, mas eles são raros. A volta de Jesus vai ser marcada por esfriamento do amor, abandono da fé, multiplicação da maldade e um alto crescimento de falsos profetas. E o que a gente tem que fazer? Guardar o nosso coração. Como? Vou concluir. E buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não achou, é porque não foi de todo o coração. Ainda tem ídolo aí nesse coração. Guardai-vos dos ídolos. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, que estão sofrendo em todos os 4 cantos da terra, Pai. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos na Somália, Senhor. Nossos irmãos queridos que receberam o mesmo Espírito Santo que nós recebemos, Pai. Que estão sendo presos, torturados, humilhados. Ó Pai. Pais que estão vendo suas filhas serem presas. Mães que estão perdendo seus filhos, seus maridos. Maridos que estão perdendo suas esposas. Ó Senhor, visita os nossos irmãos. Ó Deus, concede graça para que possamos viver como os nossos irmãos do passado, em amor a Ti e em amor ao próximo. Ó Deus, nos livra do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, Pai. Nos livra desse fermento maligno que enche o nosso coração de arrogância e de soberba, Senhor. Tira do nosso interior todo o fermento dos fariseus, Pai, que é a hipocrisia, Senhor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, nós te pedimos, eu te peço, tira de mim todo o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, Pai. Eu rogo a Ti, Senhor, pelas nossas famílias, nossos entes queridos que não são cristãos, Pai. Nos faz orar incessantemente pela regeneração deles, meu Deus. Ó Deus, visita a nossa congregação com o revestimento de poder do alto. Nos ajude, Senhor, a nos humilharmos, a orarmos, buscarmos a Tua face, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Senhor Jesus, eu Te suplico, Pai, nos ajude a confiar somente em Ti, a criar todas as nossas esperanças em Ti,
pois o Senhor é indecepcionável. Tua palavra diz que maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Ó Pai, que a nossa esperança esteja somente no Senhor. Muitos, Senhor, irão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas nos ajude, Senhor, a manter o nosso olhar em Ti. Limpa o nosso coração, pois os limpos de coração verão a Deus. Ó Deus, nós oramos como igreja pela irmã Osana, Senhor. Senhor Jesus, que a Tua filha cada vez mais se sinta acolhida por Ti, Pai. Que o Senhor conceda a ela experiências contigo, Senhor, em meio a esse sofrimento, como o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo, e que ela sinta no interior dela o Espírito Santo dizendo: Senhor, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ó Deus, que a Tua serva tenha a certeza da salvação, e que o Senhor tire dela, Senhor, todo medo, pois a Tua palavra diz que o amor maduro, que é o que o Senhor Jesus sente pela nossa irmã, Ele lança fora todo medo, e nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ó Deus, visita nosso irmão João, Senhor, que o Senhor reacenda a chama no coração dele, do primeiro amor, Pai. Ó Senhor Jesus, que ele possa voltar a ter experiências contigo, Senhor, como no início, Senhor. Que ele possa buscar de forma até infantil, mas tão bonita, a brilhante estrela da manhã. Que ele possa buscar experiências contigo, Senhor, meditar na Tua palavra, voltar ao primeiro amor. Que nosso amado irmão João, Senhor, te busque com todo o coração. A Tua palavra diz que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. Coloca esse desejo no coração do irmão João, Senhor, de que embora os homens nos abandonem, o Senhor Jesus continua o mesmo, e Ele nunca nos abandona, pois Ele é fiel. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a nossa irmã Gisele e a pequena Helena. Que elas sejam, Senhor, instruídas por Ti, a Te glorificarem, Pai. Que elas recebam graça sobre graça, e que o mesmo Espírito Santo que está conosco esteja com elas, e que elas sejam cheias do Espírito Santo, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro nessa noite, Senhor, por irmãos que precisam, Senhor, de um renovo. Que o Senhor conceda um renovo da Tua parte, a começar de mim, Pai. Muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, e o Senhor é quem nos concede o descanso para as nossas almas. Que o Senhor conceda um tempo de paz às nossas famílias, Senhor. Um tempo de arrependimento às nossas famílias. Tua palavra diz que mais vale, Senhor, um bocado seco onde há paz, do que uma casa farta de carnes onde há contenda. Mais vale um prato de hortaliças onde existe o amor, do que um boi cevado onde existe o ódio. Nos leve em paz para as nossas casas, Pai. Nos faz andar na Tua presença como Enoque. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite nós possamos Te buscar de todo o coração. Amém. E abandonar todo ídolo que está destruindo a nossa vida e nem percebemos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Restaura, Senhor, a chama do primeiro amor em nossos corações. Amém. Que o Senhor supra toda a falta que exista em nossas vidas, e que o Senhor nos ensine a viver contente. Em
em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmão? Saúde seu irmão, cumprimento o santo e diga para ele: busque a Deus de todo o seu coração. Amém.